A execução deste tampo de mesa não é exatamente um do-it-yourself, ou seja, faça você mesma, porque eu precisei da ajuda de vários profissionais para executá-lo. Mas ele daria um bom think it yourself, ou seja, pense você mesma. Essa história conta com alguns personagens principais que serão apresentados detalhadamente ao longo desse vídeo, que são as cadeiras, o tampo, o contratampo, as instalações e os pés da mesa. Enquanto este projeto ainda estava em desenvolvimento, aconteceu que eu consegui comprar 4 cadeiras em condições muito especiais. Porém, eu não conseguia comprar 4 cadeiras iguais. Era uma pronta entrega e eu tinha que escolher o que tinha disponível. Eu consegui fazer uma dupla de cadeiras muito parecidas, na verdade elas têm o mesmo modelo e a mesma cor, mas o estofado delas é diferente. Uma está em couro e a outra num linho, tecido. Um outro modelo completamente diferente, porém na mesma tonalidade, vejam só que ela tem o mesmo tom de couro aqui por fora e por dentro. Ambas com esse vivo preto, que também dá alguma unidade, e uma quarta que era uma poltrona giratória, no tom caramelo. Isso foi bacana porque era um tom de caramelo que combinava com estes outros, mas também muito próximo da cadeira de trabalho que eu já tinha escolhido. A minha cadeira de trabalho, que também era em tons de cinza e um caramelo mais vivo, mais próximo do whisky. Ao optar por essas cadeiras, então, eu já tinha em mente que eu precisaria desenhar um tampo em que elas fizessem sentido, ou seja, em que não ficasse uma coisa muito desconectada. Por exemplo, essa poltrona ao lado desta cadeira não fica muito proporcional, então eu já sabia que ela precisaria ficar na cabeceira da mesa. Um outro ponto também de atenção seria a forma deste tampo, porque eu já buscava fazer um tampo com um desenho mais irregular. Não exatamente esse, mas um desenho mais irregular. O que aconteceu foi que nós ajustamos esse desenho então para os modelos das cadeiras. A duplinha, que era mais parecida, ficou nessa parte mais inclinada do tampo, e o modelo que era mais diferente ficou nessa parte menor, em que o tampo muda de ângulo. Vocês conseguem perceber que do lado de cá ele é completamente reto. As duas cabeceiras também são retas, elas fazem um ângulo de 90 graus, porém tem a borda arredondada. Mas o lado de cá não. Aqui a gente começa a abrir esse ângulo, ou seja, essa distância aqui central ela é maior, estão vendo? Que a mesa ela abre de lá para cá e dessa ponta para cá, ou seja, delimitando o espaço de cada cadeira. Aqui na cabeceira a gente tem a opção de puxar essa cadeirinha que fica bem ao lado. No vídeo em que eu mostrei a reforma completa do escritório, eu contei a história dessa cadeirinha aqui também. Vou dar um spoiler e um detalhe muito interessante, que é essa pintura verde que está aparecendo, para chamar a atenção de vocês para assistirem a esse vídeo também, que está muito bacana para quem não assistiu. Então, voltando para cá, nós resolvemos no tampo o posicionamento mais harmonioso para as cadeiras. Lembrando que do lado de cá o espaço ficou todo liberado, no dia a dia eu tenho apenas a minha cadeira de trabalho, mas temos espaço para puxar outros apoios. Sejam esses banquinhos, que no final das contas ficaram aqui no fundo da minha sala, eu falei sobre isso também no outro vídeo, sejam cadeiras do nosso outro ambiente de trabalho. E aí nós vamos para um ponto número 2, um desafio muito grande deste tampo, que era resolver como ele iria subir aqui para a sala, tendo em vista que ele possui 2,90 m de comprimento e nós temos janelas basculantes, ou seja, esse tampo ele não poderia ser içado porque ele não passa por nenhuma janela. Então a gente precisaria cortar esse tampo em algum momento, de alguma forma, para que nós tivéssemos duas partes separadas. Reparem neste desenho. É difícil dizer qual personagem de todo esse contexto foi o mais desafiador, mas eu penso que, sem dúvida, definir o corte desse tampo foi uma das etapas mais difíceis deste projeto. Eu precisei voltar à marmoraria, avaliei com bastante critério todo esse desenho, cada veio, buscando um veio em que eu pudesse cortar por cima dele e na hora que a gente emendasse a pedra, essa emenda ficasse bem perceptível. Era essa a minha ideia original. Mas, embora olhando de longe
pareça que os veios têm cores muito definidas, ou totalmente branco, ou totalmente preto. Quando a gente olha de pertinho, esses tons eles são muito mesclados e o veio também, ele não tem uma linha totalmente contínua, ele é irregular. Então, na hora que essa emenda fosse feita, isso ia ficar muito feio, ia chamar ainda mais a atenção. A gente ia, inclusive, transformar uma coisa que é bonita, que é naturalmente bonita, em uma emenda feia. Então, depois de voltar à marmoraria, de ficar ali um tempão pensando sobre isso, eu tomei a decisão de fazer o oposto, de escolher uma parte mais limpa da pedra, com menos desenho, e fazer um corte no sentido contrário ao dos veios, chamando a atenção para esse corte, inclusive marcando isso, sem tentar fazer aquela emenda imperceptível, o que aconteceu através desse sulco que vocês estão vendo. E aí, para a gente marcar ainda mais essa separação, nós criamos um detalhe ali que resolveu um outro problema da mesa, que era um problema que eu tinha na minha antiga mesa, que também era de pedra, em que as instalações ficavam por baixo dela e o fio aqui na frente do computador, passando aqui na frente, me atrapalhava demais. Daqui a pouco nós vamos lá do outro lado para vocês entenderem isso, mas na hora que eu chegar ainda no outro personagem. Por hora, seguimos com o tampo mais um pouquinho. Essa pedra é um quartzito e chama Gabbana. Eu já usei esse tipo de pedra em outros projetos, mas eu escolhi na época uma pedra muito menos manchada, muito menos veiada. Ela não tinha essas marcas mais alaranjadas, que parecem uma ferrugem na verdade. Em um primeiro momento eu não gosto desse tipo de mancha e eu evito pedras assim, porque isso me incomoda um pouquinho. Mas aqui para o escritório isso fazia sentido, porque eu queria trabalhar no tampo da mesa os tons do escritório, que são o cinza, o verde e o caramelo. Então essa pedra ela puxa para todos esses tons. Estão vendo que não é um cinza azulado, ele é um cinza mais esverdeado, ele tem um pouco de luz, com os veios brancos, mas ele também traz o caramelo. E nesse caso, então, todos esses riscos, toda essa ferrugem, entre aspas, ela não me incomoda, porque chamou, então, esse tom, que também era um tom de destaque aqui na sala. E agora sim, nós passaremos para o personagem número 3, que são as instalações. O que eu comentei antes foi o seguinte, na minha outra mesa de trabalho, esse fio, que também ligava embaixo da mesa, ele ficava aqui, ó, aqui na frente. Isso me incomodava muito, até porque esse fio, ele possui esse adaptador, que é pesado. Isso força não só o encaixe dele aqui no notebook, mas também ele ficava balançando aqui e me atrapalhando. O que nós fizemos? Foi marcar, então, essa separação dos tampos, que existe na prática, aqui no final, criando um espaço para que esse fio pudesse entrar. E bem aqui de baixo eu coloquei um rodízio, em que esse adaptador ele se apoia, ou seja, o fio fica solto, fica leve, não pesa aqui no encaixe e também não me atrapalha aqui na frente. Todas as instalações estão então conectadas aqui embaixo da mesa, onde nós temos, como eu disse, 2 pontos de tomada, um ponto de rede, um ponto HDMI e também uma entrada USB, que eu esqueci de falar lá na frente. Bora ver isso. Vejam então o caminho do fio, o adaptador apoiado no gaveteiro e aqui de baixo as instalações, que foram parafusadas no contratampo da mesa, que é o nosso personagem número 4. A gente precisou fazer um contratampo de MDF com 18 milímetros de espessura, que foi pintado de preto. Na verdade, a gente não enxerga isso de posição nenhuma, mas por um cuidado a mais, a marcenaria pintou esse contratampo de preto. Ele tem um balanço aqui da pedra de 20 centímetros, ou seja, o contratampo está recuado 20 centímetros em relação a todas as bordas. A gente nem fez a quina arredondada aqui, estão vendo? É uma quina 90 graus, porque era desnecessário. E esse contratampo, ele precisou ter um desenho também para se encaixar nos pés da mesa, que é o nosso próximo personagem. Reparem que nós temos 3 pés. 1, 2 e o terceiro aqui. Então, este contratampo, ele foi furado. Reparem, aqui a gente tem um bololô de fios, né, gente? É sempre assim, mas ele foi furado e encaixado nesses 3 pés, para que a gente tivesse a estabilidade do tampo.
E aqui, gente, olha só, na hora que ele foi colocado, na hora que a gente colocou a pedra por cima, a gente viu que o desenho estava um pouquinho diferente, não se encaixou perfeitamente. E aqui no local mesmo, o marceneiro terminou de cortar, por isso que ele nem está com o acabamento preto aqui nesse V, vocês estão vendo? Mas de longe, olha só, é completamente imperceptível. A gente só enxerga isso se a gente descer e olhar por baixo da mesa, como eu estou fazendo agora. Essas instalações, então, elas estão passando aqui por dentro. Espera aí que eu vou tentar mostrar isso melhor para vocês. Como ele é espesso, aqui no encontro desse contratampo com o tampo da mesa, nós fizemos uma espécie de calha. Não vazamos completamente, mas tiramos em torno de 1 centímetro aqui, fizemos uma espécie de calha, para que as instalações que vinham lá do pé da mesa saíssem, passassem aqui por dentro do contratampo e aí saíram aqui embaixo. Olhem que interessante. E daqui nós fizemos a conexão com a parte de trás dessas tomadas. E foi simplesmente parafusado. Compramos essas caixinhas pela internet, entregamos para a marcenaria e a marcenaria fez essa base exatamente do tamanho que a gente precisava, encaixada aqui no contratampo e parafusada. Vejam que perfeição. Esse fio aqui agora é o fio do ring light que eu estou iluminando aqui embaixo da mesa. E aqui eu tenho, então, como eu disse, uma entrada USB para carregar celular, o cabo HDMI, que eu ligo esse cabo no meu notebook para passar a imagem lá na televisão, e um cabo de rede. Eu trabalho no Wi-Fi, mas se precisar, eu posso também ligar um cabo de rede diretamente no notebook. E assim temos uma solução perfeita e muito funcional, que não é vista de forma alguma de nenhum ângulo da sala, como vocês não tinham visto até agora durante esse vídeo. E por fim, o personagem número 4, o pé da mesa, ou os pés da mesa, porque na verdade são 3, feitos em concreto aparente, que era um grande desejo dessa arquiteta que vos fala, mas que deu um trabalho danado. Esses pés eles foram feitos pela construtora, pela Roca Engenharia, que executou a nossa obra. A Roca foi a mesma construtora lá da casa BFF. Quem lembra que nós temos 2 pilares redondos enormes lá na sala, com pé direito duplo? Então, seguindo a linha daqueles pilares, nós pedimos para a Roca fazer esses pés, com 20 centímetros de diâmetro. Por quê? Porque eles utilizam os tubos de PVC como molde e nós temos tubos com 20 centímetros de diâmetro. Nós temos de 5, de 10 e de 20 e a gente queria um pé mais robusto. Fora aqui da obra, lá no canteiro deles, a Roca Engenharia então fez esses pés de concreto pra gente. Pegaram um tubo de PVC de 20 centímetros de diâmetro, outro tubo de PVC de 5 centímetros de diâmetro por dentro, colocaram a ferragem e concretaram. Por quê? Porque nós precisássemos que pelo menos um desses pés tivesse esse vazio por dentro, que era aquele lá da ponta que eu já mostrei para vocês, para que as nossas instalações, os nossos cabos, então, passassem por dentro desse pé. No final das contas, eles fizeram todos furados, o que foi ótimo, porque isso nos ajudou a pensar na sustentabilidade desses pés. Vejam só, nós temos piso elevado aqui no escritório. O que é isso? É um piso que fica suspenso da laje. São placas metálicas apoiadas em pezinhos que ficam suspensas da laje para que a gente passe todas as instalações ali por baixo. E por cima dessas placas nós temos o carpete. Esses pés, por terem sido feitos de forma mais artesanal, eles não tinham as bases superior e inferior totalmente planas. Era uma coisa mais ou menos irregular. A gente colocava aqui no chão, eles ficavam em pé, mas davam aquela ligeira tombadinha. Então a gente precisou pensar um sistema de fixação para esses pés. E eu vou dar os créditos aqui para o Luciano, que é um arquiteto do escritório, que quebrou muito a cabeça também e trouxe uma solução que funcionou muito bem. O que foi feito? Nós colocamos um vergalhão dentro desses pés, aproveitando esse furo, e fixamos esse vergalhão lá na laje com aquela espuma expansiva. Sabe aquela espuma que a gente assenta marco de porta? Então, nós colocamos isso lá dentro da laje para que esse vergalhão não ficasse totalmente solto e também enchemos esse meio todo com essa espuma expansiva. E dessa forma, esse vergalhão preso lá no meio, indo lá na laje, ou seja, 20 centímetros para dentro desse piso de carpete, ele não deixaria esse pé tombar, né? A nossa preocupação era um acidente, caso um cliente apoiasse aqui, por exemplo, no dia a dia, que isso tudo tombasse, mas ficou extremamente rígido. Gente, olha aqui, eu tô fazendo força e não mexe de jeito nenhum.
Eu preciso fazer um parênteses aqui também e lembrar que nós precisamos fazer uma marcação desses pés em projeto, obviamente. Primeiro, para a gente definir a posição deles, desenhar o contratampo com a marcação das bolas, para esse tampo ser encaixado nos pés e depois a pedra ser apoiada no contratampo. E também para que a gente definisse o ponto de subida das instalações. Isso tudo foi feito lá atrás na obra, que era através daquele pé ali. Então o primeiro ponto era deixar essa fiação para fora, colocar o pé na posição correta, colocar, na verdade, os 3 pés na posição correta, encaixar esse contratampo e ver se isso estava na posição que a gente precisava. Nós fizemos isso 1 ou 2 vezes, ajustamos um pouquinho, puxamos esse pé uns poucos centímetros para lá e para cá, para que a gente tivesse esse alinhamento aqui perfeito entre o tampo e esse grande móvel que eu tenho atrás, enfim, para que ficasse tudo perfeito como a gente desejava. Depois que a gente já tinha medido e que a gente achou a posição perfeita, nós fizemos a marcação aqui no carpete. A gente ainda consegue ver a marcação a lápis da posição dos pés no carpete. Marcada a posição dos pés, a gente passou então para a fixação do vergalhão. Colocamos o vergalhão na posição correta, precisamos comprar uma mangueirinha para fazer uma adaptação para essa espuma expansiva, porque o bico dela não era suficientemente longo, então compramos uma mangueirinha transparente, encaixamos essa mangueira no bico para que essa espuma conseguisse descer lá no contrapiso, encher em volta do vergalhão e também para que a gente conseguisse encher todo esse pé de concreto com a mangueira. Se eu começasse a aplicar a espuma aqui em cima, só com o bico pequeno, essa espuma não chegaria lá embaixo. Então a gente precisou colocar essa mangueira e subindo então com essa espuma expansiva até chegar ao final. Depois precisamos esperar um tempo de secagem de um dia para o outro e no dia seguinte voltamos para a colocação definitiva do contratampo e do tampo. Essa primeira pedra, que é longa, que tem mais de 2 metros de comprimento, ela foi simplesmente apoiada no contratampo, porque ela é muito pesada, ela não sai de lugar. Mas a ponta de lá, ela não ficava apoiada. Vou chegar mais de perto para explicar melhor. Olhem só, essa parte é muito longa e o peso próprio da pedra já faz a sustentação dela no contratampo. Mas essa aqui é uma parte pequena. Esse meio aqui tem, olha só, 20, 40, 60, menos de 80 centímetros. Lembrando que a gente ainda tem um balanço de 20 centímetros aqui no contratampo. Então essa pedra, ela tombava, ela caía, sabe? Ela não ficava firme naturalmente. Então a gente precisou colar no contratampo com uma cola PU apenas essa parte. Aquela de lá tá solta, é super pesada, mas tá solta, mas fizemos a colagem disso aqui. Foi muito engraçado porque a gente não estava conseguindo também na hora esse alinhamento perfeito do sulco. Tinha horas que ele ficava mais alto aqui na ponta ou mais alto lá na outra ponta, porque a gente tinha, na verdade a gente colocou aqui uma espécie de silicone, tá? Então dependendo da força que esse tampo fazia para um lado ou para o outro, isso aqui desalinhava. Então colocamos vários livros de arquitetura pesados que eu tinha aqui, até fazer o balanceamento perfeito, a gente garantir esse alinhamento perfeito do sulco e aí deixamos isso tudo de um dia para o outro. Fizemos também um escoramento na parte de cá. Eu peguei esse gaveteiro mesmo, trouxe para cá, enchi de livro até da altura do tampo e deixamos isso tudo apoiado de um dia para o outro. No dia seguinte, quando tiramos tudo, tcharam! Estava aí, o resultado pronto, como vocês estão vendo, e perfeito, modéstia à parte. Viram quanta dificuldade para fazer uma simples? Ok, nem tão simples mesa? Agora me contem aqui nos comentários tudo o que acharam mais interessante, mais desafiador e qual foi a solução mais criativa para você. Eu adorarei saber. Se curtiu esse vídeo e se já está curioso pelos próximos, já se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.